Você acabou de ser manipulado. E a pessoa que fez isso nem percebeu que manipulou. Aquele amigo que te fez sentir culpado por dizer não. Aquele vendedor que te convenceu sem argumentos lógicos. Aquele ex que voltou sem você entender por quê. Eles não usaram truques baratos, não mentiram, não forçaram nada. Fizeram algo muito mais poderoso. Mexeram com a parte de você que você esconde de você mesmo. Sabe a diferença entre você e quem consegue o que quer só conversando? Não é inteligência. Você provavelmente é mais inteligente. Não é lábia. Você consegue argumentar melhor. A diferença é uma só. Eles veem o que você não admite que tem e usam isso a favor deles. Enquanto você tenta convencer com lógica, dados, argumentos racionais, eles vão direto no seu ponto cego. E quando você percebe? Já disse sim. Há 100 anos, um cara descobriu por que isso funciona. Carl Jung, psiquiatra suíço, passou décadas estudando a mente humana e descobriu algo brutal. Você não é movido pelo que pensa, é movido pelo que esconde de si mesmo. Medo disfarçado de prudência, inveja disfarçada de humildade, raiva que você chama de estou de boa. E essa versão escondida, ela toma suas decisões, não você. Os mestres da persuasão sabem disso. Eles veem sua sombra antes de você ver e conversam direto com ela. Mas tem um lado bom. Se você aprender o que Jung descobriu, você nunca mais vai ser manipulado. E melhor ainda, vai persuadir qualquer pessoa sem ela perceber. Este vídeo não é para você virar manipulador, é para você parar de ser manipulado. Mas tem um aviso, uma vez que você vê o jogo, não tem volta. Você vai começar a perceber manipulação acontecendo em tempo real. Se prefere continuar sendo o cara que descobre 3 dias depois que foi usado, pode fechar o vídeo agora. Ainda aqui? Então vamos começar pelo erro que você comete toda vez que tenta convencer alguém. Você ataca o que a pessoa diz, quando deveria reconhecer o que ela sente. Deixa eu te mostrar a diferença. Jung tinha 28 anos, trabalhava num hospital psiquiátrico em Zurique. Chegou uma mulher de 40 anos, extremamente religiosa. Jurava que via demônios à noite, demônios reais, que falavam com ela, que a ameaçavam. Os outros médicos tentaram convencê-la com lógica. Não existe demônio, senhora, é só imaginação, seja racional. Mostravam estudos, explicavam neurologia, ciência pura. Resultado, ela piorava, ficava mais agitada, mais convencida dos demônios. Quanto mais eles provavam que ela estava errada, mais ela acreditava que estava certa. Os médicos ficavam frustrados, ela ficava pior. Virou um ciclo vicioso. Jung fez diferente. Em vez de negar, ele perguntou: me conta mais sobre esses demônios. Como eles são? O que eles querem? O que eles falam com você? A mulher começou a falar. Jung anotava, escutava sem julgar. E aí, ele percebeu algo brutal. Os demônios eram tudo que ela reprimia a vida inteira. Raiva do marido que a tratava mal. Desejo sexual que a religião proibia. Inveja da irmã mais bonita que sempre foi a favorita da família. Tudo que ela nunca podia admitir, nem pra si mesma, virou monstro na cabeça dela. Jung não tentou convencê-la de que os demônios não existiam. Ele reconheceu. Eles existem sim, mas não fora de você. Estão dentro. São pedaços seus que você nunca deixou vir à luz. E estão gritando porque você não escuta. 3 semanas depois, curada, alta. Não porque Jung provou que ela estava errada, mas porque ele reconheceu que ela estava certa. Os demônios eram reais, só estavam no lugar errado. E foi observando casos assim, dezenas deles, que Jung entendeu a primeira verdade devastadora sobre persuasão. Você não convence ninguém negando o que a pessoa sente. Você convence reconhecendo o que ela sente, mesmo quando ela mesma não quer admitir. Olha como isso muda tudo na prática. Você quer aprovar um projeto no trabalho. Entra na sala do chefe. Apresentação impecável. Números ROI, dados concretos. Ele olha tudo e diz: não sei, acho arriscado. Você faz o quê? Ataca. Mas senhor, os dados mostram claramente que não há risco. Olha aqui o histórico, as projeções. Perdeu. Acabou. Naquele momento você virou inimigo. O cérebro dele ativou o modo de defesa. Tudo que você falar dali pra frente vai ser filtrado como ameaça. Agora imagina fazer diferente. Ele diz que é arriscado. Você responde: concordo. Tem risco sim, e entendo perfeitamente sua preocupação. Risco assusta, ainda mais num momento de incerteza como o que a gente vive. Ele relaxa os ombros. Você reconheceu o medo dele, não é mais inimigo. Agora ele te escuta. Mas deixa eu te mostrar como a gente pode minimizar esse risco em 3 pontos específicos. Porta aberta. Projeto aprovado. Você tá numa briga com sua parceira. Ela tá irritada porque você esqueceu o aniversário dela de novo. Você tem 2 opções. Primeira, amor, para de drama, eu trabalho demais, você sabe disso, não é falta de amor. Segunda, você tá certa, eu esqueci, e isso te machucou. Deve ter sido horrível esperar o dia todo e eu nem lembrar. Qual funciona? A segunda, sempre a segunda, porque você reconheceu a dor dela antes de se defender. Quer vender um produto pro cliente? Não fala que o produto do concorrente é ruim. Reconhece. Olha, a solução X é boa mesmo. Muita gente usa e tem resultado. Mas deixa eu te mostrar onde ela tem limitação em situações específicas como a sua. O cliente baixa a guarda, porque você não atacou a escolha anterior dele, validou. A regra de ouro é simples: reconheça a sombra antes de oferecer luz. As pessoas não mudam de ideia quando você prova que elas estão erradas. Elas mudam quando se sentem compreendidas primeiro. E compreensão não é concordância, é reconhecimento.
Você pode discordar depois, mas primeiro, reconhece. Mas tem algo ainda mais poderoso que Jung descobriu. E tem a ver com o que você mais odeia fazer quando quer alguma coisa: esperar. Era 1913. Jung estava no auge da vida, discípulo favorito de Freud, celebridade na Europa inteira, rico, respeitado. Consultório cheio de pacientes influentes. Até que ele e Freud discordaram sobre teoria, ego, ciúme, divergência intelectual. E de repente, o mundo da psicanálise virou as costas para Jung. Colegas que eram amigos viraram inimigos. Pacientes cancelaram consultas. Palestras foram canceladas. A imprensa especializada começou a atacar. Jung virou persona non grata na comunidade científica. Ele estava no meio de uma guerra que ele não escolheu. E sabe o que Jung poderia ter feito? Ele poderia ter reagido imediatamente. Escrever artigos atacando Freud de volta. Ir na imprensa defender sua reputação. Provar para o mundo que ele tinha razão. Brigar com unhas e dentes pela posição dele. Sabe o que ele fez? Sumiu. Por 6 anos, Jung se trancou. Parou de ver pacientes, parou de dar palestras, parou de responder ataques. Ele se isolou na casa dele, estudando mitologia, escrevendo, mergulhando no que ele chamou de confronto com o inconsciente. Ele enfrentou os próprios demônios internos, explorou a própria sombra. O mundo da psicanálise seguiu em frente sem ele. Freud continuou sendo o grande nome. E Jung virou esquecido. Até que em 1920, Jung voltou, mas voltou diferente. Não como defensor de uma teoria, não como rival de Freud, como alguém que tinha algo que as pessoas desesperadamente queriam: respostas sobre elas mesmas. E aí, curioso, a psicanálise freudiana começou a perder força. A psicologia junguiana explodiu. Hoje, décadas depois da morte dos dois, Freud é estudado na faculdade como história. Jung é vivido na vida real. Livros dele vendem milhões. Conceitos dele viraram cultura pop. Sombra, arquétipos, inconsciente coletivo. E Freud virou nota de rodapé. Jung entendeu algo que muda o jogo completamente. Quanto mais você empurra, mais resistência gera. Persuasão não é empurrar, é criar vácuo. É fazer a pessoa vir até você. Deixa eu te explicar. Quando você tenta convencer alguém com insistência, você ativa o que Jung chamava de complexo de autonomia. Traduzindo para o português, claro, a pessoa sente que você está tirando o controle dela. E o que ela faz? Resiste. Mesmo que concorde com você no fundo, mesmo que você tenha razão, ela vai resistir só para provar que ela decide, não você. É por isso que adolescente faz exatamente o oposto do que o pai manda. Não é porque ele discorda, é porque ele precisa provar autonomia. É por isso que quando seu amigo te enche o saco para assistir uma série, você demora 3 anos para assistir. Não é birra, é proteção automática da sua liberdade de escolha. Os mestres da persuasão sabem disso. Então eles fazem o contrário, oferecem saída, devolvem o controle. Você tá vendendo. Cliente indeciso na sua frente. Você sente aquela vontade de pressionar. Olha, essa oferta é só hoje, depois volta pro preço cheio. Decide agora. Errado. Pior movimento possível. Tenta isso. Olha, eu não sei se é pra você. Talvez nem faça sentido pro seu momento atual. Quer pensar mais uns dias? Sem pressão. Adivinha o que acontece? O cara compra na hora, porque você devolveu o controle pra ele. E com o controle na mão, ele decidiu sozinho. Você quer que seu filho estude mais. Opção A. Você vai sentar aí e estudar agora. Tá me ouvindo? Resultado: briga, porta batida, adolescente revoltado estudando 0. Opção B. Olha, eu não posso te obrigar a estudar. É sua vida, suas escolhas, suas consequências. Mas deixa eu te mostrar o que pode acontecer se você não fizer isso nos próximos 2 anos. E espera. Silêncio. Deixa ele processar. Deixa ele decidir. Funciona 10 vezes mais. Você quer reconquistar alguém que terminou com você. Não manda 20 mensagens por dia. Você manda uma: olha, eu sei que eu errei. Não vou te encher mais o saco. Se um dia você quiser conversar, eu tô aqui. Se não quiser, eu vou respeitar também. E aí você some. Para de mandar indireta no Instagram. Para de curtir foto. Para de aparecer nos lugares que você sabe que ela vai. Desaparece. Sabe o que acontece em 70% dos casos? A pessoa volta. Não em 2 dias, mas volta. Porque você devolveu a autonomia dela e ela escolheu sozinha. Tem 3 consequências poderosas quando você para de empurrar. Primeiro, você vira escasso. E escassez gera valor. Segundo, a pessoa começa a se perguntar por que você parou. Curiosidade mata a resistência. Terceiro, quando ela voltar, ela volta porque ela quis, não porque você forçou. E decisões que a gente toma sozinho, a gente defende até o fim. Jung dizia: pessoas não têm ideias, ideias têm pessoas. Quando você empurra uma ideia, você vira a ideia. E a pessoa rejeita você junto. Mas quando você planta a ideia e sai de perto, a ideia cresce sozinha. E a pessoa acha que foi dela. Agora vem a parte mais perigosa. Porque até aqui eu te mostrei como reconhecer a sombra das pessoas e como criar vácuo. Mas tem um terceiro elemento que Jung descobriu observando as dinâmicas de poder. E esse elemento, se você não entender, você vai continuar sendo pisado por quem entende. Jung passou anos estudando não só pacientes, mas estruturas sociais, hierarquias, tribos antigas, cortes reais. E ele percebeu um padrão assustador. As pessoas mais poderosas nunca parecem poderosas. Os que parecem poderosos são só peões. Deixa eu te contar uma história real.
Nos anos 1930, Jung foi convidado para analisar o alto comando nazista. Não porque ele apoiava, mas porque queriam entender a mente deles. Jung observou Hitler, Göring, Goebbels e percebeu algo curioso. Hitler gritava, gesticulava, parecia o cara mais poderoso da sala. Mas não era. O cara mais poderoso era sempre o que ficava em silêncio no canto. O que anotava. O que fazia perguntas simples, aquele que todo mundo consultava antes de tomar decisão. Hitler era o palhaço, o show. Mas o poder real estava em quem controlava a informação que chegava até Hitler. Jung concluiu: poder real não grita, poder real sussurra. E os mestres da persuasão entendem isso profundamente. Eles nunca tentam ser o centro das atenções. Eles se posicionam como conselheiros, como a pessoa que só tá ajudando. Olha como isso funciona na prática. Você tá numa reunião, tem um cara dominando a conversa, falando alto, querendo mostrar autoridade. Você acha que ele manda? Não. Reparem quem ele olha antes de finalizar a frase. Reparem quem ele pede confirmação com o olhar. Esse é o cara que realmente manda. E provavelmente ele falou 3 frases na reunião inteira. Você quer influenciar uma decisão no trabalho. Não chegue com a ideia pronta e anuncie na reunião. Você vai encontrar resistência. Vai ter gente que vai querer derrubar só porque não foi ideia dela. Faz diferente. Planta a ideia em conversas individuais. E se a gente testasse X? Deixa a pessoa processar. 2 dias depois, ela apresenta a ideia como se fosse dela. Perfeito. Você conseguiu o que queria sem pegar crédito. E ela vai te dever um favor. Você quer que alguém mude de opinião sobre algo importante. Não confronta em público. Você espera um momento privado. E aí você não afirma. Você pergunta: me explica uma coisa. Por que você acha isso? A pessoa explica. Você escuta. Faz sentido. Mas me tira uma dúvida. E se acontecer X? A pessoa nunca tinha pensado em Y. Agora ela tá pensando. Você plantou a dúvida. Em 3 dias, ela muda de ideia e acha que foi sozinha. A regra de ouro é: nunca corrija ninguém em público. Nunca seja o cara mais esperto da sala. Nunca pegue crédito se não for essencial. Porque toda vez que você brilha, você cria inveja. E inveja gera resistência. Mas quando você faz os outros brilharem, você cria dívida. E dívida gera lealdade. Jung chamava isso de a máscara do sábio. O verdadeiro sábio nunca parece sábio. Ele parece curioso. Ele faz perguntas. Ele deixa os outros se sentirem inteligentes. E no processo, ele planta as sementes que vão crescer depois. Mas tem uma última coisa. E se você acompanha o canal, você vai reconhecer esse padrão imediatamente. Nós já vimos como a documentação salvou a vida de Maquiavel quando ele foi acusado de traição. E o mais assustador, a mesma regra salvou Jung, séculos depois, em um contexto totalmente diferente. Era 1944, Segunda Guerra Mundial, no auge. Jung estava na Suíça, relativamente seguro, mas sob suspeita. Porque ele tinha analisado nazistas, porque ele tinha escrito sobre arquétipos germânicos. E depois da guerra, vieram as acusações. Jung era simpatizante nazista? Colaborador? Não era. Nunca foi. Mas a acusação existia. E poderia ter destruído ele. Isso poderia ter apagado o legado dele para sempre. Mas assim como Maquiavel, Jung tinha uma arma secreta. Ele era obsessivo com registros. Sabe o que salvou Jung? Documentos, cartas, anotações, registros de tudo que ele disse, fez, aconselhou. Ele tinha evidência concreta de cada posicionamento dele. Tinha diários clínicos, correspondências que mostravam sua posição contrária ao regime, guardadas por anos. Quando as acusações vieram, ele não entrou em pânico. Não gritou que era inocente. Ele abriu os arquivos, mostrou datas, mostrou o que realmente foi dito. Provou que a acusação era falsa, sem emoção, só fatos. Documentados, e calou a comunidade internacional. Aqui fica a prova definitiva de que isso é uma lei universal do poder. Não importa se você é um estrategista político na Itália ou um psiquiatra na Suíça. A regra se mantém. Quem não documenta, vira refém da narrativa dos outros. Porque aqui está a verdade. Pessoas mentem. Memórias falham, narrativas mudam. Mais documento, documento fica. E no mundo moderno, isso é ainda mais fácil. E-mail, mensagem, foto, gravação onde for legal. Você não precisa ser advogado, só precisa ter o hábito de documentar o essencial. Jung dizia: a verdade não é o que aconteceu, é o que pode ser provado que aconteceu. Triste? Talvez. Real? Absolutamente. Olha como fazer isso sem parecer paranoico. Qualquer acordo verbal importante? Você manda mensagem depois confirmando. Foi ótimo conversar. Então, para eu organizar aqui, combinamos que você vai fazer X até dia Y, certo? Não é, vou documentar porque não confio em você. Isso antagoniza. É só para termos tudo claro, natural, profissional. Alguém te promete algo importante? Anota. Data, contexto, o que foi dito, no seu celular, no seu caderno, e-mail para você mesmo. Você não vai usar isso como arma, mas se precisar, você tem. Terminou uma tarefa? Manda e-mail avisando: finalizei X conforme combinado. Não é sobre se exibir. É sobre criar trilha de evidência de que você entregou sua parte. Porque no jogo sujo, vão tentar te culpar. E se você não tem como provar que fez sua parte, você dança. Mas quando você tem o registro, calma, sem emoção. Só mostra. Engraçado, porque aqui tá escrito diferente. E tem uma regra brutal aqui. Quanto mais poderosa
a pessoa, mais você documenta. Porque gente com poder reescreve a realidade. Eles mudam a narrativa. E se você não tem prova, você perde. Documentar não é desconfiança, é prudência. E tanto Maquiavel quanto Jung aprenderam isso da forma mais dura possível. Quando sua palavra é contra a palavra de alguém poderoso, você sempre perde, a menos que você tenha prova. Pessoas poderosas têm memória seletiva. Documentos não. Agora olha o sistema completo que você tem. Você reconhece a sombra das pessoas antes de tentar convencer elas. Valida o que elas sentem, não o que dizem. Você para de empurrar e cria vácuo para elas virem até você. Devolve o controle. Deixa elas decidirem sozinhas. Você nunca é o cara mais esperto da sala. Planta ideias em vez de impor. Deixa os outros brilharem enquanto você acumula favores. E você documenta tudo o que importa para te proteger quando vier a confusão. Cria trilha de evidência silenciosamente. Esses 4 princípios, Jung levou 30 anos para entender. Eu acabei de te entregar. Mas tem um custo nisso. Quando você começa a aplicar essas coisas, você muda. Você começa a ver padrões que você nunca viu. Você começa a perceber quando alguém está tentando manipular você. Você vê as sombras das pessoas antes delas mesmas verem. E isso te coloca num lugar solitário. Algumas amizades vão acabar, porque eram baseadas em você ser manipulável. Alguns relacionamentos vão mudar, porque você para de aceitar jogo emocional. Algumas pessoas vão te chamar de frio, calculista, manipulador. Deixa acusarem, porque melhor ser chamado de frio do que ser explorado. Melhor ser calculista do que ser enganado. Melhor ter mudado do que continuar sendo otário. Mas tem outro lado, as pessoas certas vão te respeitar mais. Porque gente de valor reconhece quando você para de se vender barato. Você vai atrair relacionamentos melhores. Baseados em reciprocidade real, não em exploração, você vai ter menos amigos. Mas os que ficam são de verdade. E você vai dormir melhor. Porque você não vai mais ficar remoendo. Por que eu deixei isso acontecer de novo? Você não vai mais se sentir idiota por ter confiado na pessoa errada. Você não vai mais perder oportunidades porque alguém te manipulou. Você vai estar no controle. E controle é liberdade. Jung dizia, não existe liberdade sem consciência. Quando você fica consciente das dinâmicas de persuasão, você fica livre. Livre para escolher quando ser persuadido e quando não ser. Livre para persuadir com ética quando necessário. E livre para simplesmente dizer não e caminhar. Então aqui vai meu desafio para você. Nos próximos 7 dias, aplica um desses princípios. Só um. Alguém te ataca? Reconhece o sentimento dela primeiro antes de se defender. Quer convencer alguém? Para de empurrar e oferece saída. Devolve o controle. Quer influenciar decisão? Planta ideia em conversas privadas em vez de anunciar em público. Fechou acordo importante? Documenta por escrito no mesmo dia. Só um princípio, 7 dias. E repara no que muda. Eu apliquei tudo isso. Perdi algumas pessoas no caminho, ganhei respeito de outras, parei de brigar, comecei a observar e minha vida virou completamente. Não porque eu virei melhor que ninguém, mas porque eu parei de jogar cego. Persuasão não é sobre convencer. É sobre reconhecer a sombra da pessoa antes dela perceber que tem uma. Não seja mais um que descobre tarde demais que foi jogado. Se esse vídeo te acordou pra alguma coisa, deixa um like. Se quiser mais sobre Jung, estoicismo, poder, me fala nos comentários qual tema te interessa. Até o próximo.